Há pessoas que passam a vida inteira a tentar provar que pertencem à família, à sociedade, a Deus, etc. Vivem como se o amor tivesse de ser conquistado e a aceitação merecida. Outras crescem numa casa, mas nunca se sentem em casa. Têm teto, mas não pertença. Têm regras, mas não têm relação, não têm relacionamento. Vivem isoladas em si mesmas, solitárias. Por isso eu quero te convidar a vires conhecer princípios espirituais que te ajudam na caminhada cristã. E neste vídeo, no seguimento de outros, eu vou procurar ajudar-te, tu que estás a iniciar uma caminhada com Cristo. Quero dar-te a conhecer aquilo que tu és em Cristo, aquilo que tu tens em Cristo, para que possas trilhar, fazer uma caminhada sabendo qual é a direção, para onde vais, pois isso te motiva a seguir em frente. Então a Escritura, voltamos à Escritura, isto é o nosso alimento espiritual, começa por nos dizer algo desconfortável, desconcertante, espiritualmente falando. Diz que não nascemos filhos, nascemos afastados. Está a falar do homem natural que é descendente de Adão, toda a humanidade que vem de Adão. Então diz que nós não somos filhos, quando muito poderemos ser filhos por criação. Mas a afirmação bíblica não termina aí. O Evangelho revela um Deus que não apenas perdoa culpados, mas adota estranhos e os faz filhos legítimos, com nome, herança e futuro. Vamos conhecer estas realidades que nós temos em Cristo Jesus? É isso mesmo. Somos tornados filhos de Deus, adotados, e é-nos dada uma herança e um futuro eterno. Por isso eu quero te chamar para a leitura bíblica que se encontra em Romanos, no capítulo 8, versículos 15 a 17. É pela palavra que nós temos que seguir. Então diz a palavra de Deus em Romanos 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Continua no versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E outra passagem em Gálatas, no capítulo 4, versículo 3 e 7, diz o seguinte. Ora, Gálatas, capítulo 4, versículo 3 a 7, diz, assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que o recebêssemos, ou a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vemos então na palavra de Deus, e se estivestes atento, como estou certo de que estivestes atento, há palavras que nos saltam aos ouvidos, não é? Falamos de adoção, ser adotados como filhos, fala-nos de filiação,
fala-nos que herdeiros de Deus, co-herdeiros, nascidos do Espírito, e estes termos têm um significado e não são fictícios, não são apenas conceitos, falam-nos de realidades espirituais. E é sobre essas realidades que nós vamos continuar a meditar e a refletir para que possamos viver uma vida plena em Deus. O que é que significa filiação? Biblicamente, não é apenas chamar a Deus de Pai, mas é uma nova identidade que temos em Cristo, uma nova identidade espiritual. João escreve que a todos quantos o receberam pela fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Logo ali no capítulo 1, versículo 12 de João. Ora, ser filho de Deus significa pertencer-lhe, significa refletir o seu caráter, significa viver numa relação de amor e obediência e já não mais de medo. Nas epístolas que Paulo escreve, nós vemos que filiação é diferente de escravidão. Passamos de escravos a filhos. E que Deus quer de nós um relacionamento e não quer apenas a prática de uma religião. Portanto, em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a filiação é marcada pela intimidade, por um relacionamento íntimo de pai para filho. Por isso clamamos Abba, Pai. E em Gálatas, o foco é a liberdade no Espírito. Já não és mais servo, mas agora somos filhos de Deus, livres, libertos da escravidão do pecado. O Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a verdade, qual é o princípio que devemos guardar? Que em qualquer cultura, o ser humano anseia por esta pertença, por este sentimento de pertença, por uma identidade. E como é que Deus responde a esta necessidade humana? Responde dando-lhe uma filiação real. Embora espiritual, é real, não é simbólica. Então, perguntemo-nos, acredito verdadeiramente que a minha identidade principal é ser filho de Deus? Ou ainda me defino pelo meu passado, pelas minhas falhas ou esperando a aprovação dos outros? Perguntemos, que sinais práticos existem na minha vida que confirmam que pertenço à família de Deus? Vivo como se fosse filho de Deus? Tenho refletido o caráter do Pai nas minhas atitudes, nas minhas palavras e também nas minhas decisões? Portanto, são perguntas para refletirmos. Agora vamos pensar acerca de adoção. O que é que significa ser adotados? Ora, toda a gente sabe que uns pais que podem adotar uma criança que não tenham sido gerados biologicamente por eles, não é? E essa criança recebe os mesmos direitos como se fosse um filho gerado por eles. Portanto, aqui, o que é que significa a adoção na Bíblia? Significa que nós somos colocados na família de Deus como filhos. Somos assumidos e nos é dado os mesmos direitos de filhos. Assumimos um novo nome, fala-nos lá em Apocalipse, são-nos dados direitos plenos de filhos e, repare, é-nos dada também uma herança eterna e garantida. E então existe uma ruptura com o passado, uma ruptura legal. Já deixamos de ser filhos bastardos ou ilegítimos, passamos a ser filhos adotados na família de Deus. Então, espiritualmente falando, a adoção em Cristo significa o quê? Que Deus nos escolhe por pura graça e não por mérito próprio. E que somos legalmente e eternamente colocados na sua família. Então, já não somos mais definidos pelo nosso passado, que foi confessado e abandonado, e agora somos definidos pela nova identidade que temos em Cristo Jesus.
e devemos então viver de acordo com essa nova identidade e produzir o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, para testificarmos desta nova vida em Cristo, destes novos privilégios que temos em Cristo. E é por causa desta herança que temos em Cristo que nós não a trocamos por qualquer bem deste mundo. Temos que viver como se não fôssemos de cá, como se fôssemos peregrinos em terra estranha. O meu conselho é que você, em vez de construir uma casa, monte uma tenda que seja amovível e que esteja pronto a abalar. Estou a falar figurativamente, claro está. Então, o que é que significa a adoção de filhos? Significa que Deus nos escolhe por graça, conforme eu já disse, não por mérito. Somos legalmente reconhecidos como filhos e temos direito a uma herança, não é? Já deixamos de ser filhos da ira. Veja que no passado, sem Cristo, nós éramos desobedientes e filhos da ira, destinados para a ira, condenados eternamente. Mas agora passamos a ser filhos de Deus, e ser filhos de Deus significa ser filhos da obediência, por contraste com os filhos da desobediência que éramos outrora, quando não conhecíamos a Deus, quando não o buscávamos e quando vivíamos em nossos delitos e pecados sem nos arrependermos e sem os confessarmos. Portanto, a lei mostra o problema, não é, do pecado e da condenação, porém a adoção revela a solução, que Deus nos adota para si como filhos. Aos pecadores arrependidos, Ele lhe dá esta graça de o receber na família de Deus. Então, eu devo perguntar-me, compreendo que fui aceito por Deus exclusivamente pela graça ou ainda tento merecer o seu amor? Há áreas da minha vida onde continuo a viver como se não tivesse sido adotado? E, portanto, vivo preso à culpa ou ao medo do passado? Já agradeci conscientemente a Deus pela adoção espiritual que recebi em Cristo? És um filho grato ou resmungão? Ou ingrato? Permaneces na casa do Pai ou já abandonaste a casa do Pai? Se sim, é tempo de voltares para a casa do Pai. Vamos falar agora no último tópico, que é a herança dos filhos de Deus. Paulo diz o seguinte, que se sois filhos, sois também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Já viu que privilégio? Mas herdeiros de quê? Ora, temos a herança de uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não se trata apenas de uma vida futura, mas trata-se de uma vida que foi recebida agora e que gera em nós um processo de transformação contínuo. Podemos já desfrutar dessa vida em nós, uma vida autêntica, verdadeira, uma vida interior que nos traz alegria, paz de espírito, que nos traz esperança. Sabemos qual é o nosso destino eterno, sabemos o que nos espera depois da morte. Não vivemos com medo nem com incerteza. Sabemos a quem pertencemos, sabemos que estamos seguros, sabemos que seremos recebidos pelo Pai quando partirmos para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Temos também a herança do Espírito Santo. Quando cremos, recebemos o Espírito de adoção. Fomos selados com o Espírito Santo de Deus, veio habitar em nós. O Espírito Santo não é uma força, como muitos acreditam. Não é um vento, não é uma força impessoal, mas é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É a presença de Deus em nós, que habita em nós e que nos consola, que nos corrige e que nos confirma, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é o Espírito Santo que nos ilumina acerca da palavra que foi inspirada por Deus e escrita por homens, é certo. Mas, apesar das limitações humanas,
Deus não só inspirou, como conduziu os homens, os profetas, os santos homens a escrevê-la, mas como também preservou a sua palavra até aos nossos dias. E veja quanto a Bíblia tem sido perseguida e, contudo, ela chegou até nós. Agora pense neste detalhe. Se a palavra de Deus tivesse sido inspirada, fosse verdadeira, mas se ela tivesse sido perdida na história e no tempo, ficaríamos sem a verdade de Deus hoje, não é? Então, de que valeria Deus ter escrito a sua verdade? Só vale a pena se Ele tiver poder para a preservar. E está aqui a prova. Deus tem poder para a preservar. Temos a sua palavra nas nossas mãos, viva e atual para os nossos tempos hoje. Graças ao nome do Senhor. Isto não é maravilhoso? É maravilhoso. Por isso, se tens uma Bíblia, tens um tesouro nas mãos. Não o vendas por nada deste mundo. Guarda, mas sobretudo, pratiquemo-la. Temos também a herança da vida eterna. Herdeiros da vida eterna. A herança não é incerta, é segura. E não depende da estabilidade do mundo, mas da fidelidade de Deus. Não depende de nós, não depende das circunstâncias do mundo, mas depende de Deus. E se depende de Deus, sabemos que a vamos receber. Porque a Bíblia diz, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel às suas promessas. Deus não se compara a um homem infiel e mentiroso. Deus não é homem para que minta. Ele é verdadeiro. Nele podemos confiar com toda a certeza. E na palavra também, que é uma palavra fiel e digna de total aceitação. Eu creio nela. Eu creio nela. Este é um livro espiritual com verdades espirituais para gente que tem vida espiritual em si. E se ainda não tens esta vida espiritual, eu te convido a receberes esta vida em que Cristo te oferece para que possas viver uma nova realidade. Uma realidade que não está limitada pelo tempo, mas que vai para além do tempo, que se projeta pela eternidade fora. Temos herança com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Não significa igualdade com Cristo, mas participação no que Ele conquistou, a vitória, a ressurreição e a glória futura. Os nossos corpos serão ressuscitados, transformados em corpos gloriosos e para sempre gozaremos da glória eterna nos céus, na presença do nosso Deus e Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Há então aqui uma verdade que trespassa todos os tempos, que é todos os povos temem a morte. Porém, o Evangelho oferece herança eterna. Então devemos perguntar-nos, vivo com consciência da herança eterna que tenho em Cristo ou apenas focado nas coisas temporais? De que forma a esperança da vida eterna influencia as minhas decisões diárias? Creio que sou co-herdeiro com Cristo, mesmo no meio do sofrimento desta vida? Vejamos, a adoção é uma oferta graciosa, mas não é automática. As epístolas são claras ao dizer que todos pecaram e todos estavam mortos em delitos e pecados. Não há um justo, não há um sequer que busque a Deus e que faça ou pratique o bem. Por isso há necessidade de arrependimento, reconhecer o pecado como ofensa a Deus, mudar de direção e abandonar a autossuficiência e a autojustificação. Eu te pergunto, o teu arrependimento tem sido apenas emocional ou resultou numa mudança real de direção? É uma pergunta que eu também me faço a mim. Porque eu não sou melhor que tu, sou da mesma matéria do que tu, sujeito às mesmas paixões, mas por isso precisamos depender de Deus. E mais uma pergunta que podemos fazer é, existem pecados que ainda eu tento justificar ou que escondo, em vez de confessar a Deus e abandoná-los? A minha fé está afirmada em Cristo ou em práticas religiosas?
cultos pagãos, tradições, idolatria ou esforço pessoal. Eu quero te dizer que precisas de confiar em Cristo com verdadeira fé, fé genuína. Fé significa confiar exclusivamente em Cristo, receber o que Ele fez na cruz por ti, em teu lugar, e entregar-lhe o governo da tua vida. Quando penso em Deus, vejo-o mais como um juiz distante ou como um pai presente? Como é que está a tua relação com Deus? Ainda és estranho, estrangeiro, inimigo? Ou já és filho de Deus? Se não és, ainda estás a tempo. Em que momentos da minha vida tenho vivido como servo, com medo, em vez de viver como filho, com alegria e confiança? E a minha oração revela uma intimidade filial ou apenas uma formalidade religiosa, apenas para cumprir ritos ou calendários religiosos? Por isso, nesta hora, antes de terminarmos, eu quero convidar-te a refletir um pouco. Talvez hoje compreendas que conheces a Deus apenas de nome, mas não como Pai. Talvez tenhas religião, mas não filiação. E se reparastes, eu não te falei de religião, falei-te de uma pessoa, falei-te do Senhor Jesus, falei-te de Deus como Pai, falei-te de uma família, falei-te de um relacionamento. É disto que se trata a fé, de um relacionamento pessoal com Deus, porque Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa e quer se relacionar com os teus filhos. Então talvez ainda vivas como servo, quando Deus quer te receber como filho. Portanto, hoje Cristo chama-te com urgência. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não amanhã, não quando a porta da graça se fechar. É hoje o dia. Hoje é o dia de deixares de ser estrangeiro e entrares na família de Deus. Porque a Bíblia diz que foi determinado um certo dia chamado hoje, para que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E o Espírito Santo fala-vos através da palavra de Deus e usa-me certamente a mim neste momento como um instrumento nas suas mãos. O poder não está em mim, a sabedoria não está em mim, mas vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o teu coração da necessidade de arrependimento e de buscar a justificação que há em Cristo e a filiação que Deus te oferece por meio de Cristo. Portanto, a pergunta final: o que precisa mudar na minha vida hoje para que eu viva plenamente como filho adotado de Deus? A palavra de Deus aconselha-nos: examinai-vos a vós mesmos, se permanecerdes na fé. E se tu ainda não vieste à fé, eu quero convidar-te a vir à fé. Vir à fé significa crer nesta palavra, crer no Evangelho, crer na Bíblia como palavra de Deus inspirada e render-te a tua vida, render os teus propósitos, os teus planos a Deus e teres um desejo sincero de procurar agradar-lhe sempre e em tudo. Então, se é esse o teu desejo, eu vou-te ajudar a fazer uma oração de entrega ao Senhor. Pois ao orarmos, nós mostramos a Deus que confiamos, que queremos que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mostramos-lhe que acreditamos que Ele responde às nossas orações. Não estamos a dizer palavras ditas ao ar ou ao vento, não. Estamos a dizer palavras intencionais e que vão diretas ao trono da graça de Deus.
Por isso eu te convido, vamos orar, para que o Senhor possa mudar a tua vida e transformar-te radicalmente. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai Santo, reconheço que pequei contra ti, que por mim mesmo estou separado de ti. Por isso eu me arrependo dos meus pecados e abandono o caminho que me afastou da tua vontade e da tua verdade. Creio agora que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida nova. Recebo-o hoje como meu Salvador suficiente e como o único Senhor. Adota-me na tua família. Faz-me teu filho, não por mérito, mas por graça, por adoção. Dá-me o teu Espírito, dá-me uma nova identidade e a herança que prometeste. Quero viver a partir de hoje como filho teu e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, creia que foste aceito na família de Deus, que agora lhe pertences, que deves viver para Ele, procurando todos os dias meditar na sua palavra e orar, porque é desta forma que nós mantemos um relacionamento com Deus. Deus já não é mais estranho, é Pai, Abba, Pai. E quero dizer-te também que deves procurar outras pessoas que tenham esta mesma fé bíblica, não uma fé numa religião, numa denominação, numa seita, não. A fé numa pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. E que o Senhor abençoe as nossas vidas, hoje e sempre. Amém.